Fala aí pessoal, tudo certo? O Santos ontem foi eliminado do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Sub-23, né? Perdendo a semifinal para o Botafogo nos pênaltis, né? Por 4-3. A partida, vale lembrar, terminou 1-1, com o Santos empatando no último minuto, inclusive, né? Ou pelo menos, se não no último, faltando uns 2, 3 minutos ali. E nas penalidades máximas, o Matheus Nunes bateu para fora, o Cauã Pereira mandou no travessão. E o Santos foi eliminado, mesmo o Gustavo Junди ainda tendo pego um pênalti, né? Agora sim, eu vou falar da partida em si rapidinho e tudo mais, mas foi um campeonato que achei até que rendeu mais do que eu esperava. Não o Santos em si rendeu, eu digo, sim, também teve resultados, claro, mas alguns meninos que estavam bem parados ali mostraram que de repente, né, puderam fazer bons jogos ali, e de repente podem, quem sabe, ter alguma oportunidade, ou pelo menos arrumar algum empréstimo para o ano que vem, não sei. Enfim, mas eu já até falei os destaques que eu achei da primeira fase, mas vou falar depois, até no final do vídeo, de quem eu achei realmente que se destacou no campeonato, assim, né? Mas, agora sobre ontem, rapidinho, o Botafogo ontem veio para jogar o começo do jogo e depois disso parou. Depois disso o Botafogo fez uma partida bem, como é que eu posso dizer? Eu não queria usar uma palavra muito forte, mas foi bem feio o que o Botafogo fez, de questão de cera, de não querer jogar. E o árbitro permitiu isso. Aliás, o árbitro, poucas vezes eu vi um árbitro que deixou, o árbitro Thiago Luiz Scarascati. Como é que é? Thiago Luiz Scarascati, isso. O árbitro deixou os meninos deitarem em cima deles, os meninos do Botafogo, principalmente os goleiros, porque o primeiro do Botafogo foi expulso, né? Ele tomou um amarelo por cera já no segundo tempo, com 20 minutos, deveria ter tomado no primeiro, e depois ele toma um cartão amarelo quando o Andrei dribla ele sai da área, toma o segundo amarelo, é expulso. E o segundo goleiro do Botafogo enrolou também, deveria ter tomado o cartão amarelo, não tomou. Enrolou até na cobrança de pênaltis, mas enfim, né? O glorioso árbitro aí apitou 9 jogos esse ano. Eu vou tentar ver quais foram aqui no Gol. 1 na 2, 5 no Campeonato Paulista, 1 na Série C e 2 no Brasileirão na Série D. Com todo respeito, precisa melhorar para voltar a apitar um Campeonato Paulista que seja, porque ele chegou a apitar um Corinthians e Guarani aqui, tô olhando, Palmeiras e Portuguesa, o nível que ele mostrou ontem. Eu não sou de reclamar muito de árbitro, vocês sabem, não gosto, porque eu acho que é meio que muito choro. Você tem que se desenvolver e superar as dificuldades da partida conforme elas vão aparecendo. E ontem acho que o árbitro complicou demais a partida, demais. Enfim, e aí, agora falando do jogo em si, né? O Botafogo teve 20 primeiros minutos ali muito bons, tá? Que dominou o Santos. O Santos não conseguia chegar na bola. O Botafogo trocava passes muito rápido e ocupava os espaços do campo de uma forma muito melhor que a do Santos. O Santos até tem uma chance logo no começo, que o Fernandinho arranca pela direita e cruza, e o Andrei manda para fora sozinho, manda na trave, né? Risca a trave assim e vai por cima. E o Botafogo abre o placar com 10 minutos, acho que 11 ali. Matheus Nascimento, jogador que sempre foi uma promessa bem forte lá no Botafogo, né? Acabou sofrendo algumas lesões, enfim. Chegou a disputar, eu não sei se ele disputou o Mundial Sub-20, mas seleções de base assim frequentemente. Ele recebe um passe nas costas, que para mim onde o balão poderia estar um pouquinho mais posicionado ali, porque o Matheus estava entre a zaga e a linha dos meias, num espaço muito grande que acabou sobrando. E aí ele gira muito bem para cima acho que foi para cima do André Klaus, e bate de direita no canto, né, do Gustavo Junди, e abre o placar, né. Depois disso, o Botafogo ainda teve outra chance, que é uma finalização que o Junди espalma. Não, teve duas, uma cabeçada também, que a zaga do Santos dormiu, e eu não lembro quem do Botafogo, não sei se foi o próprio Matheus, cabeceou por cima. Mas depois disso só deu o Santos. Aí o Santos foi mais na base do abafa, assim, digamos. No primeiro tempo não foi tão organizado quanto foi no segundo, um pouquinho mais. Foi no desespero, no abafa, acabou conseguindo tomar a bola para si, teve chances para empatar. O Rafael Gonzaga mandou uma por cima, o Fernandinho mandou uma que o goleiro defendeu e escapou dele, quase entra. Então, enfim, tiveram outras jogadas, mas uma certa dificuldade de criação. Que no segundo tempo o Santos até volta um pouquinho melhor, porque o que o Zago fez de forma bem inteligente? Ele tira o Villarreal, que estava um pouquinho perdido no jogo, tinha se atrapalhado até um lance,
põe o Kevson foi para a ponta esquerda, o Andrei foi para um centroavante, né? Um falso 9, digamos assim, enfim. E aí tinha mais profundidade, né? O Kevson é um jogador de muita explosão, bate pro fundo. E aí você tinha o Rafael Gonzaga, que começou do lado esquerdo, até nem falei a escalação, né? Gustavo Jundi, Gustavo Henrique, André Claus, Diego Borges e o Rafael Gonzaga. No meio, Balão, Matheus Nunes e o Gabriel Bom Tempo. Na direita, Fernandinho, na esquerda, o Andrei e no meio, Villarreal. E aí, como eu falei, quando entra o Kevson, você tinha do lado esquerdo com o Rafael Gonzaga mais para construir e o Kevson para bater pro fundo. O Kevin Maltos estava suspenso, vai lembrar que ele foi expulso. E o Matheus Mina também estava suspenso por terceiro amarelo, se eu não me engano. Mas, enfim, o Maltos até fez uma falta, porque era um cara que estava vindo numa evolução, acho que tinha feito bons jogos ali. Enfim, e ele era o camisa 10, né? O Bom Tempo ontem também não fez um jogo tão bom. O Bom Tempo fez um jogo tão bom, é ótimo, né? Acho que ele até foi um pouquinho... é um cara que eu esperava bem mais, que se desenvolveu um pouquinho menos do que poderia principalmente nesse segundo semestre de 2024. É um jogador que eu acho que tem muito potencial, mas que ainda não ele estava jogando muito pelo lado direito, aí ontem foi um camisa 10, não achei que fez um grande jogo. Mas enfim, então no segundo tempo o Santos foi mais, né, voltando a falar na base do abafa, e essas substituições deram o primeiro tempo, desculpa, mais na base do abafa, o segundo deram uma equilibrada, o Santos conseguiu colocar um pouquinho mais no chão, muita jogada de linha de fundo com o Kevson e tudo mais, mas a pontaria não estava das melhores, né? O Matheus Nunes estava finalizando, o Fernandinho, o Balão até tentou uma ou outra, e faltou um pouquinho de capricho mesmo. E aí até no segundo, depois, já na hora do desespero, por exemplo, o Zago tinha tirado o Gustavo Henrique, colocado o Cauã Pereira e o Rodrigo César. O Gustavo Henrique, mais quem? Rapaz, deixa eu ver aqui nas substituições do Santos. O Diego Borges, Porque aí o Santos meio que forma uma linha ali atrás com o André Claus, o Rafael Gonzaga e o Balão. E aí, meio que no meio assim, o Matheus Nunes às vezes estava na última linha, às vezes voltava para a primeira. E o Rodrigo César era o cara para fazer essa ligação. E lá na frente tinha Cauã Pereira, o Perlaza, o Fernandinho, enfim. Então, uma linha muito lá na frente com um jogador para levar essa bola. Até teve uma dificuldade no começo, porque o Botafogo percebeu isso, e como estava com a menos, colocou 3 lá na frente para marcar e o resto todo mundo lá atrás. Então, o Santos estava com uma dificuldade para sair, mas quando conseguiu, acabou empurrando o Botafogo para sua linha de defesa, né? Então, foi até uma mudança bem brusca do Zago durante a partida, mas que acabou sendo necessária, né? E o Santos consegue um empate, uma finalização bem aleatória do Fernandinho, né? Que não foi a melhor escolha, tava todo mundo na área, ele cortou pro meio, bateu fraco, o goleiro falhou, acabou entrando. O Santos consegue um empate, mas aí, como eu falei, nas penalidades máximas, o Matheus Nunes mandou por cima e o Cauã Pereira mandou no travessão e o Santos foi eliminado, né? Mas, assim, foi uma eliminação talvez não merecida ontem. Repito, o Botafogo não queria jogar. O Botafogo fez tudo, caiu no chão várias vezes, cera, dos goleiros já falei bastante, enfim. Mas faltou pontaria também, faltou sabedoria muito dos jogadores do Santos na hora de escolher a melhor jogada. E é isso. E até vocês vão ficar aí com a entrevista do Leandro Zago, que ontem inclusive falou pra mim que não seria o técnico para a última partida, mas eu acho que ainda a diretoria talvez não tivesse mesmo falado com ele, ainda estava naquele... Ele deu aquele miguezinho, claro, mas enfim... E agora, falando só rapidamente sobre destaques também. Para mim, o grande jogador do Santos, apesar de ter perdido o pênalti ontem nesse campeonato, foi o Matheus Nunes. O Matheus Nunes se mostrou um cara que poderia, de repente, ter mais alguma outra oportunidade. No empréstimo dele, ele não jogou tanto, que talvez tenha preocupado um pouquinho. Jogou 11 jogos, mas nem todos como titular, né? Em um nível bem mais baixo, que era lá estadual de Goiânia, na segunda divisão, né? Então, mas ontem ele fez um jogo bom e acho que fez uma competição interessante. Acho que o Maltos também, eu ia falar o Kevin Maltos, mas a última partida ele já nem foi tão bem, acabou expulso. Não é que não foi tão bem, que estava um pouco mais discreto, pronto, ele teve jogos melhores, mas acho que mostrou assim um desenvolvimento legal ali, se conseguir ficar uma questão física inteira de repente, né?
Enfim, outros meninos são muitos, são sub-20, então ainda tem ano de sub-20 esse ano que vem. O Rodrigo César, por exemplo, foi até bem criticado esse ano. Eu também pensei que ele ia estourar um pouquinho mais esse ano, mas é o primeiro ano dele de sub-20, 18 anos, então ainda tem tempo para desenvolver, para maturar um pouquinho mais na base. Enfim, então basicamente é isso. O Santos sai na semifinal, a final entre Red Bull Bragantino, que a gente venceu na primeira fase, e Botafogo. O Santos poderia buscar esse título, mas infelizmente o detalhe acabou não indo ontem. Fica aí com o Leandro Zago e... até poderia falar rapidinho também, Fernandinho e Andrei, que foram os artilheiros do Santos, o Andrei com 3, Fernandinho com 2 gols, se eu não estou enganado. Eu acho que eles fizeram bons jogos, mas acho que foi muito mais na base do... São jogadores rápidos, são jogadores que melhoraram na força, mas precisam muito melhorar ainda um pouquinho as escolhas. Pode ser que seja no Santos, de repente, numa pré-temporada bem feita, não sei... principalmente porque o Santos vai ter, né, a pré-temporada lá nos Estados Unidos e o Paulista começando, qual grupo vai para fazer o quê, né? Então talvez eles tenham um jogo ou outro para mostrar ali, e claro, vai depender muito do novo técnico do Santos também, mas é por isso que eu disse que depende muito também da forma como foi disputado. O Brasileirão de Aspirantes é um campeonato mais pegado, de velocidade, de jogadores mais velhos tem uma diferença, enfim. Eu só citei mesmo por preferência os dois que mais me chamaram a atenção, principalmente o Matheus Nunes. Leandro Zago aí pra vocês. Valeu. Professor, fala um pouquinho dessa eliminação sofrida, né? O Santos acabou jogando com mais uma parte ali, conseguiu um empate no final e eliminado aí nos pênaltis, mas fala um pouquinho a sua avaliação do jogo. Bom, a gente enfrentou uma equipe que na média de idade bem mais velha que a gente, né? O Botafogo com muitos jogadores de último ano de categoria, né? Nascido em 2001, então assim, é um time mais velho, e mais o Matheus Nascimento, que é um jogador já com muito jogo no profissional. Então acho que isso foi importante para eles, né, nos momentos de experiência, de saber travar o jogo, de saber dar uma desacelerada quando eles precisavam desacelerar. Acho que do ponto de vista de pressionar o adversário, o segundo tempo foi muito mais do que a gente deveria ter feito o jogo todo, mas no primeiro a gente não conseguiu encaixar para pressionar. A gente acelerou um pouco no segundo e aí a gente conseguiu ter mais pressão na bola e pressionar mais e empurrar eles para trás. Acho que as nossas finalizações hoje, a gente faltou um pouco de precisão e um pouco de encher a área, né? A gente abriu mão de ter um centroavante para a gente poder ter mais velocidade na pressão na bola, mas a gente pagou o preço com não ter um jogador pesando na área, né, a nosso favor. Então são algumas escolhas que a gente teve que fazer e, infelizmente, né, eliminação nos pênaltis. Acho que o pênalti é competência também, né? A gente não foi competente para poder classificar e tá na final domingo. Você até citou essas mudanças, você colocou o Andrei para o meio, abriu o Kevson na ponta esquerda, enfim, depois fez várias outras. O Rodrigo acabou entrando como um homem de ligação, né, na hora do abafa, digamos assim. Explica essas mudanças também, professor. Acho que você fez uma leitura boa dos espaços, né? Os objetivos eram a gente ter intensidade e fundo com o Kevson, né? Que é um lateral muito ofensivo, colocar ele na ponta para o Rafael dar uma sustentação defensiva ali e a gente ganhar ele indo para o fundo com bastante liberdade, um jogador que está voltando de uma cirurgia de cruzado, então assim, para usar ele na primeira linha, ele não conseguiria chegar ao fundo como ele chegou e ele começou a dar muito bola de fundo para nós ali, né? Ele está um pouco sem ritmo, acabou errando umas no início, mas depois entrou no jogo. E o Rodrigo foi isso mesmo, ele entrou para jogar entre linha ali, né, nas costas dos volantes, para poder a gente ter um jogador de aproximação ali, porque a gente começou a colocar muito jogador em cima da linha do adversário. Se a gente não tem um jogador para fazer essa ligação, essa conexão, a gente não ia conseguir ter essa bola chegando boa por dentro, só por fora. Então a ideia dele também foi fazer chegar por dentro, ele mais o Nunes ali, mais de volante, aproximando. E a gente abriu mão, né, abriu mão de lateral, abriu mão para a gente poder ter bastante jogador na área. Claro que tem todo um elenco aí que você aproveitou, né? Jogadores que não estavam sendo utilizados no profissional, mas você acha que algum desses meninos se destacou um pouquinho mais, professor? Ou talvez quem você pode dizer que acha que aproveitou bem a oportunidade, digamos assim, dessa competição? Acho que vários jogadores aproveitaram, né? Os meninos que estouraram a idade de 20, né? Que estão vindo do profissional, acho que todos eles fizeram uma competição que deu para eles muito jogo, muito ritmo de jogo, eles foram competitivos. Competiram bem, duelaram bem durante a competição, conseguiram ter uma evolução técnica, uma evolução física durante a competição. Tenho certeza que eles terminam a temporada preparados, né, para ser utilizados aí da forma como for utilizado. Então, acho que todos eles aproveitaram. É injusto eu destacar algum, porque cada jogo teve o seu momento. A gente teve agora na reta final o Fernando fazendo gol, mas teve um momento que o Andrei foi um cara que decidiu muito o jogo, o Kevin teve uma evolução na reta final, e o Balão e o Nunes sim, mantiveram uma constância desde o início de quando vieram, e fizeram bons jogos aí desde a chegada deles.
E para finalizar, professor, hoje a gente teve a demissão do técnico Fábio Carille e a informação de que você comandaria o time na última rodada contra o Sport. Você já está sabendo disso? A diretoria já chegou a conversar com você? Como é que vai ser essa semana, né? Você vai preparar os treinos do profissional mesmo? Como é que vai ser? Não tem essa informação, eu estava envolvido com o jogo. A única coisa que eu sei era sobre o Botafogo, que eu nem estava sabendo de nada disso.